A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que vá tudo bem. 8 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Ao comer a palavra, o profeta sente alegria. Este é o tema da nossa meditação diária desta segunda-feira. O texto se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, eu gostaria que você compreenda que o profeta e a mensagem são inseparáveis. Por meio da vida dos profetas, vemos um Deus relacional, portanto, comunicável, sobretudo extremamente interessado nas questões humanas. Afinal, é Deus quem chama o profeta, investe-o de poder e autoridade e entrega-lhe a mensagem a ser transmitida. Vejamos que durante esta semana nós estaremos abordando a relação entre o profeta, sua mensagem e as oposições que estes profetas enfrentaram ao longo da vida por conta do seu ministério. Por fim, serão apresentadas algumas características da voz profética. A palavra profética não é resultado de elucubrações, portanto, do profeta. Tampouco é fruto de conceitos, cultura ou inteligência do arauto. A palavra profética é a própria voz de Deus. Portanto, é a própria voz de Deus transmitida ao profeta. Ao recebê-lo, o vacinador é transformado, e sendo transformado, essa mensagem torna-se parte inseparável dele. Não tem como separar a mensagem do profeta da sua pessoa. A mensagem não é algo que ele decorou, em seguida passa a esquecer a mensagem que lhe foi ministrada, está marcada no seu espírito, faz parte da sua própria constituição como pessoa. Vejamos o exemplo de Isaías, tocado nos lábios como uma brasa viva retirada do altar, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Portanto, foi essa experiência que autenticou seu ministério e tornou-o apto para ser enviado. Mas nesse texto, o anjo pegou a brasa, tocou com a ajuda de um instrumento. Imagine o toque dessa brasa viva nos lábios do profeta. Não era uma experiência que pudesse ser esquecida. O livro era uma maneira pitoresca de dizer que Jeremias, Ezequiel e João deveriam anunciar somente as palavras de Deus. Somente as palavras que Deus lhes dera, nada mais. Comer nesse contexto significa aceitar, assimilar a mensagem divina, que é doce porque vem de Deus, amarga porque proclama duros juízos. Preciso que você entenda que estamos neste momento trazendo esta palavra para que você possa compreender. Ouve esta palavra, alimenta sua alma,
fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. Dando continuação, nós vejamos que Jeremias descreve sua experiência como a palavra, como alguém que come um alimento vívido vindo do próprio Deus, assim como Ezequiel no capítulo 3 e João no Apocalipse 10. O ato simbólico de comer o livro expressa a necessidade de assimilar profundamente a mensagem divina, deixando que ela se torne parte da própria identidade do mensageiro. Quem não se alimenta da palavra jamais poderá anunciá-la com autoridade. A palavra transforma, molda, purifica, autentica o ministério profético, assim como Isaías, que teve seus lábios tocados pela brasa viva, no capítulo 6, experiência que marcou sua alma e o tornou apto para ser enviado. Como alguém pode representar a voz de Deus ao povo se não carrega a palavra viva dentro de si? Vejamos, comer a palavra é aceitar, observar, absorver e viver a mensagem, como está em Jeremias capítulo 15, versículo 16. A mensagem não é decorada, mas internalizada. Não é um discurso, mas uma marca no espírito. Por isso, o profeta não tem como se separar do que Deus lhe falou. A palavra é doce porque por vir de Deus, mas amarga pelos juízos que carrega. Ezequiel 3, Apocalipse 10. O profeta sente prazer em ouvir a voz do Senhor, mas também sente o peso da responsabilidade. Portanto, nós, como liderança e igreja, devemos compreender que, se não nos alimentarmos da palavra, perderemos o sabor espiritual. A igreja que não come palavra vive de opiniões e emoções. A sociedade que despreza a palavra colhe caos moral e espiritual. Devemos permitir que a palavra confronte, molde e transforme o nosso interior diariamente. Oh, bendito Deus! Deus revela através da vida do profeta. Ele é um Deus relacionável, comunicável, interessado nas questões humanas. Sua palavra dada transforma o mensageiro. A mensagem faz parte da identidade do profeta, assim como a brasa viva marcada em Isaías. A palavra que recebemos não é esquecida, ela se torna parte da nossa constituição espiritual. Devemos viver a palavra e nos tornar referenciais de integridade. Como igreja, devemos honrar a palavra e nos tornar luz em meio à sociedade que está envolta nas trevas. A palavra vive dentro de nós. A palavra vive dentro de nós. A palavra viva dentro de nós produz autoridade, temor e vida santa. Devemos orar para que Deus marque nossos lábios, nossos olhos, nossa mente e coração com a sua palavra. A oposição ao profeta e à mensagem. Quem carrega a palavra enfrentará a existência. Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos outros sofreram por causa da mensagem. A oposição revela a autenticidade do chamado. A palavra gera transformação e aquilo que transforma confronta. Portanto, nós, como líderes, devemos estar preparados para as críticas e hostilidade.
A igreja deve permanecer firme quando a verdade bíblica for rejeitada pela sociedade. O profeta atual precisa de coragem, convicção e sensibilidade ao Espírito Santo. Devemos pedir ao Espírito Santo ousadia para viver e proclamar a verdade, mesmo quando ela for impopular. Vejamos as características da verdadeira voz profética. A fidelidade à palavra de Deus não fala o que quer, mas o que Deus manda. Vida transformada, a mensagem molda a vida do mensageiro. Este tem temor e obediência, a honra a palavra de Deus e ao Deus da palavra. Esse tem autoridade espiritual. Quem come a palavra fala com fogo, com verdade, com vida. Devemos cultivar vida de santidade, devemos manter comunhão diária com Deus, devemos viver o que pregamos, devemos valorizar a Bíblia acima das tradições humanas e das opiniões sociais e pessoais. Quando Jeremias comeu a palavra, ela se tornou gozo e alegria do seu coração, não apenas por seu conteúdo, mas porque a voz de Deus revelou seu chamado, sua identidade e o sentido do seu ministério. Assim também nós, líderes, como igreja e sociedade, precisamos voltar a comer a palavra, internalizá-la, obedecer e honrar não apenas o texto inspirado, mas também o Deus que fala através dele. Vejamos, antes de terminar, quero que você ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. A palavra só transforma o mundo quando primeiro transforma o mensageiro. Como poderemos enfrentar os desafios de nossa geração sem a palavra ardendo viva em nosso interior? Portanto, devemos buscar diariamente a presença do Senhor com a palavra. Com sede, deixe que ela o molde, permita que o Espírito faça de você uma voz profética viva nessa geração, uma voz que não apenas fala, mas que vive a mensagem que anuncia. Amém.